As cabeças gigantes da Ilha de Páscoa são tão populares que até tem seu próprio emoji. Seu verdadeiro significado tem sido um mistério há centenas de anos, mas parece que pelo menos sabemos como elas foram construídas e transportadas para seu local permanente. As estátuas Moai têm 3 partes: um grande corpo amarelo, um chapéu vermelho ou topete e olhos brancos com uma íris de coral. Cerca de 1000 delas foram criadas. Os corpos principais da maioria das estátuas foram feitos de tufo vulcânico de uma pedreira local no qual costumava ser um vulcão. O material é fácil de esculpir, mas não é tão fácil de transportar. Provavelmente é por isso que os pesquisadores encontraram mais de 300 moais inacabados na pedreira. Os demais estão em vários locais, de frente para as aldeias, como se estivessem vigiando os habitantes locais. Portanto, parece que as estátuas foram esculpidas deitadas de costas. Em seguida, seus criadores as desprendiam da rocha, moviam-nas ladeira abaixo e as colocavam em uma posição vertical para terminar o trabalho. Depois de pronta, era hora de colocar a estátua em sua plataforma. Se você já mudou uma casa de lugar, sabe como isso é fisicamente difícil. Então imagine ter que mover uma estátua que é cerca de metade do peso de uma casa, sem um carro ou qualquer equipamento moderno por uma distância de 5 quilômetros. Os habitantes locais devem ter inventado uma maneira original de fazer isso, e os cientistas tentaram recriá-la para adivinhar qual era. Eles tentaram puxar réplicas de moais em trenós de madeira. Já acharam que alguém poderia ter usado palmeiras para esse fim, mas essa teoria foi desmentida. O experimento mais bem-sucedido até agora foi usar cordas para balançar a estátua pela estrada em uma posição ereta. Esse método parece real porque as lendas locais de Rapa Nui mencionam que os moais saíram da pedreira a pé. E, é claro, eles precisavam de uma boa estrada para chegar lá. No início do século XX, a pesquisadora Catherine Routledge identificou uma rede de estradas de 800 anos na ilha. Era um conjunto de caminhos com cerca de 4,5 metros de largura saindo da pedreira. Ela achava que essas estradas eram cerimoniais e não foram construídas apenas para as estátuas. Naquela época, ela não era uma cientista famosa e, por isso, os outros ignoraram a teoria. Várias décadas depois, o famoso aventureiro e arqueólogo norueguês Thor Heyerdahl publicou sua teoria. Ele mencionou que as estradas foram construídas exclusivamente para transportar os moais e que algumas das estátuas foram jogadas ao longo das estradas por algum motivo. Mas em 2010, os pesquisadores descobriram que as estátuas não foram largadas aleatoriamente. Na verdade, chegaram a seus destinos finais, pois estavam todas colocadas em plataformas ocultas. Além disso, o piso da estrada era em forma de U, portanto não seria fácil puxar estátuas enormes ao longo dela. Ainda é possível encontrar cerca de 25 quilômetros dessas estradas na ilha e vê-las em imagens de satélite. E parece que Catherine Routledge estava certa a respeito delas. As estradas provavelmente foram construídas para os peregrinos que se dirigiam a um vulcão sagrado e os moai que ficavam ao lado delas eram uma espécie de sinalização. Do outro lado do mundo, no sul da Inglaterra, há outro mistério feito de pedra: uma enorme ilusão de som. Um símbolo de unidade, um cemitério ou mais. Os cientistas ainda estão debatendo o propósito de Stonehenge. Os construtores neolíticos levaram cerca de 1.500 anos para construir essa beleza, composta por aproximadamente 100 pedras eretas em um círculo. Milhões de turistas passam por ali todos os anos, e os protetores do patrimônio estavam preocupados com a estrada moderna que serpenteia perto do marco. Essa estrada moderna está agora afundada no solo, abaixo do nível da grama. E embora os arqueólogos presumissem que poderiam encontrar uma estrada mais antiga embaixo dela, eles não tinham grandes esperanças. Mas, quando retiraram uma camada de asfalto, notaram 2 valas paralelas que eram quase perpendiculares à estrada. As valas ligavam as seções encurtadas da avenida. É assim que os arqueólogos chamam um antigo caminho que levava a Stonehenge. Isso prova que os povos antigos costumavam visitar o monumento para propósitos próprios e, provavelmente, para algumas cerimônias. Outra descoberta interessante durante um verão seco foram 3 marcas de manchas secas dentro do círculo de pedras.
parece que elas foram deixadas por 3 pedras enormes. Portanto, Stonehenge pode ter sido um círculo completo no passado. Em 2021, os arqueólogos encontraram uma estrada romana submersa na Lagoa de Veneza. O fato de que ela corre ali, no fundo, por quase 1.200 metros é prova de que os romanos estavam aqui antes de o nível do mar subir e inundar a área. Isso apoia a teoria de que havia um importante assentamento aqui séculos antes da fundação de Veneza no local, no século V d.C. Os antigos romanos eram excelentes em muitas coisas, e uma delas era a construção de estradas, e parece que eles não tinham medo de trabalhar nos terrenos mais difíceis. As varreduras mostraram que a antiga estrada foi construída na praia, e isso exige muita habilidade. Imagine um vilarejo de mais de 1000 anos atrás congelado no tempo. Ainda há comida pela metade nas mesas e objetos pessoais deixados às pressas. Tudo isso está tão bem preservado porque está coberto por cinzas vulcânicas. Os pesquisadores encontraram esse vilarejo em 2011 na atual El Salvador. Eles acreditam que houve uma celebração em massa em um vilarejo maia chamado Seren há mais de 1400 anos. Toda a aldeia estava lá, preparando o templo principal para um ritual, quando um vulcão próximo entrou em erupção. Os mais de 200 residentes não tiveram tempo de correr de volta para suas casas. Para salvar suas vidas, eles tiveram que fugir da praça e correr para o sul em uma estrada elevada chamada Sacbe. Eles conseguiram escapar das plumas de cinzas vulcânicas. Além de ser uma super-heroína e salvar todas as pessoas, a estrada tinha outra característica interessante. Todas as estradas de Sacbe tinham uma camada externa de pedras, mas essa era feita de cinzas. Irônico, não é? Isso prova que o povo maia não usava apenas pedras para construir suas estradas. Arqueólogos descobriram várias moedas em Jerusalém quando estavam escavando uma rua antiga. Quando viram as datas de cunhagem, perceberam que a estrada foi construída quando Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia. Como ele era o governante local, fica quase claro que ele deu a ordem para construir a estrada. Os peregrinos provavelmente usavam essa estrada para chegar ao Monte do Templo para a adoração. O caminho, que foi construído com mais de 10 mil toneladas de calcário, era quase tão largo quanto o comprimento de um ônibus londrino. Ele estava lá há 2000 anos. Não é comum encontrar uma estrada tão luxuosa, e não está claro por que um governador romano gastaria tanto dinheiro nela. Provavelmente era sua tentativa de fazer com que a população da cidade gostasse dele. Além disso, era uma ótima maneira de mostrar que ele tinha dinheiro e influência. A Old North Trail é uma antiga estrada que os habitantes da América do Norte usaram por 10 mil anos. Primeiro a pé, depois com cães e, por fim, com cavalos. Os primeiros viajantes percorreram o continente por suas trilhas por milhares de quilômetros muito antes da chegada dos primeiros europeus e até mesmo durante a última era glacial. Eles as usavam para transportar mercadorias comerciais, visitar parentes, encontrar um parceiro ou simplesmente explorar. Os pesquisadores continuam encontrando evidências de que as histórias e lendas dos índios Blackfoot sobre essa trilha são reais. E ela pode até ser a estrada que serviu a uma das maiores migrações humanas. As pessoas que atravessaram da Ásia pela ponte terrestre de Bering há cerca de 15 mil anos e se estabeleceram na América do Norte podem ter usado o corredor sem gelo ao longo das montanhas rochosas, que mais tarde se tornou parte da trilha. A rodovia Nakasendo foi construída no século XVII, durante o período Edo da história japonesa, para ligar Kyoto a Tóquio. A estrada, de 499 quilômetros de comprimento, atravessa cadeias de montanhas e desce até a planície. Era uma das 5 principais estradas usadas pelos senhores feudais e suas famílias para viajar até a capital. Havia 69 postos de correio na rota, onde os viajantes podiam passar à noite. A estrada foi construída para cavalos e pedestres, já que os japoneses não usavam carroças. Ainda é possível percorrer partes da rota a pé,